com o Senhor por ter me proporcionado a mim e a minha família de poder estar aqui essa noite, podendo louvar e adorar o nome do Senhor. Confesso que desde que eu cheguei ali na porta, já fiquei arrepiada, porque eu pude sentir a presença do Senhor aqui essa noite, amém? Fiz um voto ao Senhor, que por onde eu passasse e fosse me dar a oportunidade, eu contaria o testemunho que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha filha. Vou ser bem rápido, é um testemunho um pouco longo, mas eu já dei testemunho aqui uma vez, mas a igreja se renova a cada dia e o Senhor, desde a hora que eu cheguei, Ele vem me incomodando para que eu conte esse testemunho. Há 9 anos atrás, eu fui detectado em mim um câncer, onde eu teria que tirar o meu ovário esquerdo. Tudo bem, eu já tinha minha filha Beatriz, eu tinha planos de ter outra, mas falei, tudo bem, se é assim que o Senhor quer, porque o médico havia dito que eu teria que tirar o meu ovário, meu útero e fazer uma limpeza geral, porque o câncer estava muito avançado. Comecei a tomar algumas medicações muito fortes. Fui internada, minha tia Jucira lembra bem, né, tia? Fui internada às 6 horas da manhã para fazer a cirurgia. Bom, quando eu cheguei lá, um médico olhou para mim e perguntou por que eu estava lá, eu contei, e ele disse, não, você não pode estar com isso. Me examinou, viu os meus exames lá e falou, não, você está grávida. Falei, como? Eu estou grávida, havia já feito algum tratamento? E ele falou assim para mim, você está grávida. Foi um rebuliço naquele hospital modelo, porque toda a equipe já estava lá para fazer a cirurgia. Me levaram para fazer um ultrassom, porque aquele médico afirmava que eu estava grávida. E lá foi constatado que não havia mais câncer algum. O Senhor havia me curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você pode dizer um amém, igreja? Amém. Mas, como somos falhas, passou-se alguns dias, mais ou menos um mês, e eu comecei a ficar triste. Falei, nossa, agora, grávida, financeiramente eu não posso ter um filho agora, meu Deus, como que eu vou fazer? Bom, aí eu falo que o Senhor olhou lá do céu e disse assim, te curei de um câncer, te dou um filho, e você ainda reclama? Veio o primeiro aborto. Foi aí que eu falei, Senhor, eu não quero perder o meu bebê. Fui para o hospital, fiquei alguns dias internada com um sangramento muito forte. Voltei, depois de uns 15, 20 dias de internação, voltei para casa, numa sexta-feira, 10 horas da manhã. Foi nessa mesma sexta-feira, às 10 horas da noite, eu estava dando entrada novamente no hospital com uma hemorragia inigualável. Os médicos olharam e falaram, não tem mais nada aí, já perdeu. Só que o seu médico só vem no outro dia fazer a sua coletagem. E ali eu fiquei. O meu médico chegou e falou, olha, eu vou fazer um ultrassom só de rotina, né? Mas a gente sabe que você não tem mais bebê nenhum aí. Tudo bem. Fui para a sala para fazer um ultrassom e lá estava o meu bebê. Ele não tinha saído, ele estava vivo. Bom, o médico falou assim, fiquei lá quase um mês no hospital, fui para casa, repouso absoluto. Você não pode sair da cama nem para tomar banho. Fiquei 6 meses em cima de uma cama, meus amados irmãos. Quando fui ao médico, o médico olhou para mim e falou, a partir de agora, uma gravidez de mulher saudável, perfeita. Olhei para ele e falei, meu marido está de férias, eu posso ir para a praia? Ele olhou, pode, você está bem? Pode ir. Faço algumas recomendações, mas pode ir. Só que eu fiz o seguinte, eu perguntei ao médico, eu não perguntei ao Senhor se era permissão que ele deixasse eu e a minha família ir para aquela praia. Simplesmente arrumei minhas coisas rápido e fui. Passamos um dia muito agradável, eu estava de 6 meses de gestação. Quando no final do dia eu senti uma pontada, fui para o banheiro, não quis avisar meu esposo, fui ao banheiro, isso era 12 de outubro, um feriado, 9 horas da noite. Eu estava em Itanhaém, uma cidadezinha bem pequenininha. Fui ao banheiro e constatei que eu estava com uma hemorragia.
Gritei para o meu esposo e falei assim: eu estou sangrando muito. Ele, desesperado, olha para minha prima, para minha cunhada. Minha prima, há pouco tempo que morava lá, ela disse: eu não sei onde tem hospital, onde tem nada. Ligamos para a polícia veio rapidamente até o local e nos levou para um hospital que diz que atende feridos de praia, essas coisas, porque lá haveria uma ambulância onde poderia estar me levando até Santos para ir no hospital. Quando eu chego lá, o médico olha, o clínico, olha assim e fala: a ambulância acabou de sair. E com a hemorragia que essa senhora tá, se ela for de carro, ela morre. Se ela ficar aqui esperando a ambulância, ela morre. Ligou para o meu médico estava no telefone, e o meu médico ali conversou com ele, e ele falou: se ela ficar, ela morre, se ela for, ela morre. O bebê já morreu, e ela está morrendo. Olhou para o meu marido e falou assim: quem que você quer que eu tente salvar, se ainda houver vida nessa criança? Meu marido falou: minha esposa, faça o que o senhor já deve fazer. Me levaram para uma salinha bem pequenininha, onde era de inalação, fizeram um pendente lá, e o médico olhou para mim e falou: se você crê, moça, em alguma coisa, se apega nesse Deus, porque eu não posso fazer nada, eu não sou ginecologista. E o meu médico ao telefone foi explicando para ele como ele deveria me abrir. Ele me amarrou, não tinha anestesista naquele local, e ele me abriu a sangue frio, sem anestesia, sem nada. Eu lembro que eu desmaiei, senti uma dor muito forte e desmaiei. Acordei com o meu médico lá já, veio com uma ambulância, o convênio mandou, batendo no meu rosto: Renata, acorda. Eu olhei e falei: minha bebê. Aí ele falou assim: ela está bem, só que ela é muito pequenininha, ela tem apenas 6 meses de gestação. Nós precisamos ir embora com você rapidamente antes que você venha a falecer. E nós estávamos vindo embora, eu numa UTI, meu bebê em outra UTI, quando chegamos em São Paulo e a bebê teve uma parada cardíaca e uma respiratória. O pediatra que estava naquela UTI quis parar imediatamente para que fossem prestados os socorros necessários. E ali eu fiquei junto com ela 15 dias. Fui para uma UTI também. Os meus pontos, para os irmãos terem uma noção, foi feito costurado com linha de pesca, porque não havia nenhuma outra coisa que o médico pudesse me costurar ali. Fui novamente ao centro cirúrgico, foi feita toda a limpeza. Fiquei por 2 dias na UTI, ficamos em São Paulo um total de 15 dias, voltamos para Sorocaba porque o bebê havia estado um pouquinho melhor e poderia enfrentar uma viagem. Lá no hospital, essa criança ela enfrentou 35 infecções hospitalares. Ela nasceu pesando um pouco mais de 700 gramas, muito pequenininha, não funcionava o intestino, não funcionava nada por ser um prematuro, até a pele, a cabeça, tudo era um pouco diferente. E lá ela teve 35 infecções, passou por 5 transfusões de sangue, 3 paradas cardíacas e respiratória. Na última parada cardíaca e respiratória, o médico me chamou e falou: o máximo de vida que essa criança tem é 4 horas. Se você quiser, chama seu esposo, seus familiares, para poder estar vindo, dando uma olhadinha, porque se ela sobreviver a essas 4 horas, ela não vai andar, ela não vai falar, ela vai ser simplesmente um vegetal. Então peça para que o seu Deus leve. Eu entrei naquele banheiro, eu digo que eu já não tinha mais nem lágrimas, de tanto que eu já tinha chorado por essa criança. Dobrei meu joelho naquele banheiro daquela UTI e falei: Senhor, se for para essa criança sobreviver, me entrega ela perfeita e saudável, porque o Senhor sabe que eu não sou capaz o suficiente de cuidar de uma criança com deficiência. O Senhor conhece o meu coração. Agora, se for, Senhor, para ela ter todas essas coisas, leva e descansa o meu coração e a minha família, porque eu não aguento mais sofrer. Saí daquela UTI, fui para lá, chamei meu marido, ele olhou ela um pouquinho, mas quis ir embora. Deu uns 40 minutos, começou a apitar tudo, apitava tudo. E o médico foi me tirando: mãe, vai, mãe, vai.
E ali eu saí, foi 40 minutos, meus amados irmãos, olhando para uma plaquinha escrito UTI nela. E ali eu já estava, vou ter que ligar para caixão, para tudo, porque o Senhor levou a minha filha. Quando o médico sai ali em meio às lágrimas,